Então, primeiro, eu queria agradecer o convite, né, de poder falar um pouco sobre... Eu vim da rua, tô de máscara ainda aqui. Peraí. Eu tava fazendo uma viagem, por acaso eu fui no Bar do Piraí, talvez esteja próximo de vocês, alguns de vocês pelo menos. Tive que arranjar alguma pessoa conhecida aqui em Bar do Piraí para me oferecer um Wi-Fi, porque quando eu aceitei fazer dar essa palestra aqui, eu não sabia muito bem onde eu ia estar, mas, de qualquer forma, muito obrigado, Leandro, pelo convite. Eu fico muito contente de poder falar um pouco sobre semicondutores, né, células solares, nanodispositivos. E, Leandro, é melhor a pessoa fazer a pergunta na hora ou é melhor ela falar no final? Para mim, tanto faz, como for melhor. Você acha melhor? Como você preferir. Você Não, acha melhor. então, eu acho que se a pessoa quiser realmente perguntar uma coisa naquele momento, acho que ela pode ou levantar a mão, ou então escrever no chat, entendeu? Eu acho que pode ser mais dinâmico assim, né? Tá bom, pode ser. Eu vou ficar de olho no chat. Se tiver alguma coisa, eu te interrompo. Você não precisa se preocupar com o chat. Tá? Ok. Eu vou, então... Eu vou ficar de olho no chat. Se tiver alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui o pointer. Vamos lá. Então, eu vou falar sobre nanodispositivos semicondutores, né? Na fabricação de células solares, né? Então, eu obviamente vou fazer uma coisa bem geral assim. É um tema que me interessa muito e eu queria discutir com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais, é só me interromper e realmente perguntar, né? Eu dividi essa palestra aqui nesses 5 partes aí, né? Motivação, falar um pouco da energia, falar um pouco de célula solar, falar um pouco de semicondutores, que eu acho que nem todo mundo pode estar familiarizado, e finalmente falar um pouco de nanotecnologia também, né? E a primeira pergunta, o que motiva a gente, pelo menos o que me motiva a falar sobre isso, né, é um pouco como é que o ser humano é, né? Nós somos muito peculiares, né? Então, se a gente viesse assim de fora e olhasse assim para a gente, como é que essa galera vive, entendeu? Quais são as necessidades dela, o que eles fazem? E eles vão observar, né, uma coisa assim, isso aí digamos, é uma esquina do mundo, iguais a essa tem várias, mas também tem outras possibilidades completamente diferentes dessa. Mas o que a gente repara aí, por exemplo, o que salta para mim aos olhos é uma quantidade enorme de energia sendo gasta, né? E nem sempre o que a gente gasta de energia é necessário, né? Então, na minha opinião, quando você olha para isso aí, né, tem muito desperdício que a gente está atendendo, a gente está gerando uma quantidade enorme de energia por motivos que realmente não são muito necessários, né? Se a gente olhar, isso aí é uma foto já antiga da NASA, né? Se a gente olhar como é que o mundo está, essa foto do mundo à noite, né? E a gente vê, então, onde é que tem, quer dizer, onde o mundo civilizado se concentra, a gente tem, rapidamente, parece que a gente tem medo do escuro, né? A gente usa a energia para iluminar. Isso aí também fala muita coisa sobre o que a gente, em que a gente gasta a nossa energia, né? Isso também é uma foto antiga, isso está relacionado com as redes, né? Redes de fibra ótica. E além da gente ter essa vontade de não ficar no escuro à noite, a gente não consegue ficar sem falar com as pessoas, né? Então a gente quer sempre se comunicar, a gente quer trocar ideia, né? Isso aí, hoje em dia, agora mais
mais recentemente, né? Isso aí está falando um pouco sobre a internet, né? Então, o quanto que cada região, cada país, aí no caso aí o Brasil está por volta de 64% essa taxa de penetração, mas então isso aí, quer dizer, alguém que viesse de fora, assim, um visitante de fora, ele, esse pessoal aqui, ele gosta de falar na internet, né? E a coisa principal que eles usam para se comunicar nessas mídias sociais que eles criaram é o Facebook, YouTube, o WhatsApp, né? Todo mundo conhece, não sei se vocês já ouviram falar nessas empresas aí. Aí também como é que o Netflix cresceu nesses últimos anos, né? Cada vez mais crescendo mais. Isso tudo tem um custo, né? A nossa forma de viver, o nosso desejo por se comunicar, nosso desejo por aumentar a luz, né? Nosso desejo por ter informação, para ter... Está passando um trem, se vocês não ouvirem, vocês falam para mim, tá? O nosso desejo por ter filmes bons já no fim de semana, séries interessantes, isso tem um custo, né? E quem está pagando esse custo é o nosso planeta. Então aqui não dá para ver direito, aqui em 1910, 1920, né? A emissão total de CO2 ao longo do tempo para diferentes países, né? Então a gente vê que tudo que a gente faz vai ter uma consequência, né? E basicamente, quer dizer, essa consequência, a gente vai falar um pouco disso, né? A consequência vai depender muito de que tipo de ação que você toma, né? E se você pode até querer ter esses desejos, assim, que podem ser considerados pouco essenciais, né? Mas se você fizer isso de uma forma que não fira o nosso planeta, né? Isso não teria problema nenhum, né? Então, vamos falar um pouco de energia, né? A energia, a gente conhece vários tipos de energia, né? Então, aí tem a térmica, a mecânica, a biológica, né? Elétrica, química, né? E a gente, na realidade, a gente precisa dessa energia para tudo que a gente precisa fazer, né? A energia nuclear é uma energia fantástica, né? Ela é considerada como uma energia limpa, porque a menos de um acidente, obviamente, que aí fica tudo muito ruim, né? Mas a menos de uma coisa acidental, ela não tem nenhum malefício para o homem, né? E ela é uma fonte muito, muito poderosa de energia, Tem alguma né? coisa ruim nessa geladeira. Será que não é aquele arroz, não? Olha, eu acho que eu estou te ouvindo aí sobre arroz, hein? Não era eu, não. Era uma pessoa que entrou, mas já fez. Eu vi. Então, essa coisa da energia, né? Que eu acho que é o tema principal aqui, né? Como a gente transforma a energia, né? A gente tem uma determinada energia, a gente quer transformar em outra energia. Então, esse desenho aí, né? É algo que eu acho que vocês devem entender, né? Você gasta uma energia para levar a bola até aqui em cima, e depois essa energia aqui, ela fica armazenada aqui. Quando se você deixar com que essa bola aqui caia, né? Desça essa rampa, ela vai conseguir. Ela vai transformar essa energia em uma energia potencial para uma energia cinética, né? Isso eu acho que para a maioria de vocês está bem claro, né? Mas qual a relação, né, desse exemplo que eu acabei de dar aí, né, de uma bola descendo uma rampa, né, com células solares, né? A gente vai ver que tem algo muito similar que acontece
no mecanismo da célula solar, que é exatamente ligado a esse mecanismo aqui, né? A gente leva essa bola até aqui em cima, e aí isso aqui tem uma energia potencial maior, e quando ele desce, então, é onde você está transformando essa energia de potencial para cinética, no caso desse exemplo, né? Então, células solares é uma coisa assim que é muito, muito comum hoje em dia, né? Todo mundo acho que já viu falar em células solares. Isso aqui é uma comparação, né, das diferentes formas de gerar energia, né, no mundo. Então, essa corzinha aqui é o carvão, né? Esse cinza aqui é gás, o óleo está aqui, esse que é meio amarelado, né, essa cor aqui. Aí você tem o nuclear, que está aqui, o cinza, hidrelétrica, esse azul claro aqui, solar é essa aqui, que está, e vento essa aqui, né? Então, existe digamos, uma previsão, esse gráfico foi feito em 2019, tá? A gente está um pouco mais para frente aqui. Existe uma previsão que em 2037 a gente vai ter no mundo então aqui, quer dizer, todas essas aqui do cinza para cima são fontes de energias não renováveis, ou seja, o carvão vai acabar o dia, o óleo vai acabar o dia, o gás vai acabar o dia, o urânio, sei lá, qualquer coisa radioativa vai acabar o dia. Já essas de baixo aqui, que são essas cores de baixo aqui, essas são fontes renováveis, né? As de cima são não renováveis e as de baixo são renováveis. Então, a gente tem uma expectativa que no ano de 2037, por volta desse ano aqui, a gente tenha no mundo, a gente consiga chegar a 50% das fontes renováveis gerando energia, tá? Isso aí, obviamente, depende de cada país, né? Então, isso aqui tem alguns países, por exemplo, como o Brasil, né? Ele já tem uma fonte renovável, a maior parte da matriz energética brasileira já é renovável, né? Como a gente pode ver aqui, né? Já outros países, por exemplo, os Estados Unidos, aqui, ó, né? Ele nunca vai chegar até 2050, não há previsão dele entrar de 50%, né? Ser uma fonte, ele ter a matriz energética dele com 50% renovável, né? Mas isso, obviamente, depende de país para país, como vocês podem ver aqui, né? A Alemanha se espera que em 2022, a Itália também, a França é outro país que ela depende muito de energia nuclear, né? Como você pode ver aqui, né? E a previsão que eles, ao longo do tempo, vão diminuindo essa fonte de energia para realmente aumentar, no caso aqui, a eólica, se não me engano, né? A do vento. Tá bem? E esse gráfico aqui é um gráfico também que eu acho bem interessante de mostrar. Isso aqui digamos, quanto que a gente consome. Cada uma dessas bolas aqui, dessas esferas aqui desenhadas, está tentando representar a quantidade de energia, né? Nesse caso aqui, quanto energia que é gasta na Terra por ano, que é por volta de 17 terawatts ano, né? E aqui, cada bolinha dessa aqui é quanto que você tem de energia disponível, né? No caso das finitas, né, como você pode ver aqui, então você tem aqui gás natural, 215, né? Lembrando que a gente gasta 17 por ano, que 215, petróleo 240, urânio não se sabe, entre 90 e 300, né? Carvão também bastante, mas isso tudo aqui, lembrando que isso aqui são fontes finitas, né? Quando a gente olha para as fontes renováveis, a gente olha que o Sol é disparado, sem sombra de dúvida nenhuma, né? O vento aqui, você vê que o vento
a energia eólica, né, entre 60 e 120 por ano, né? Essas que são renováveis aqui, esses valores aqui é por ano, né? Porque cada ano isso, você tem sempre isso sendo disponibilizado para a gente, né? Biomassa, hídrica. Mas a gente vê que o sol aqui é incomparável, né? A gente tem uma energia, isso pode ser considerado, quer dizer, não vou falar infinito, porque a gente aqui é da área técnica, né? Mas é uma quantidade de energia muito maior do que a gente necessita, né? Hoje em dia. Então, por que não utilizar essa energia para a gente, né? Para o nosso benefício? Essa que é a ideia, né? Hoje em dia, quem mais produz energia solar é a China, né? É disparado em relação a todo mundo, né? Ela quase é a soma de vários países aí, dos 3 primeiros pelo menos, não chegam. Estados Unidos, Japão e Alemanha não chegam, passa um pouco aqui o valor da China, né? E a gente, o Brasil, ainda está muito abaixo dessa lista aqui, mas a gente está aos poucos aumentando, né? Porque, como eu falei, a nossa fonte matriz principal é a hídrica, né? Que tem vantagens, mas também tem desvantagens enquanto a gente vai indo para uma situação de menos chuvas, né? Como a gente está, a previsão é essa, isso pode ser digamos, um problema estratégico grande do Brasil, né? Depender tanto dos rios e da Maurício, Fala. uma pergunta que eu acho que é pertinente, perguntaram o que é biomassa. Talvez as pessoas não saibam. Então, olha só, biomassa, eu não sou expert em biomassa, né? Mas biomassa, quando você dejetos, né, de uma forma geral, lixo, ele gera, e você pode aproveitar os gases que são gerados pela resíduos da sua própria casa. Então, o lixo gera gás, e esse gás pode ser usado para você usar, por exemplo, para gerar energia, né? Então, biomassa é isso. Biomassa é quando você pega o bagaço da cana, ou então você pega alguma coisa que é um rejeito, né? Vegetal, e você transforma isso, em geral, em gás. E você usa esse gás para alguma coisa. Tá bem? Isso que eu entendo como sendo biomassa. Tá ok? Ok, vai em frente. Tá. E aí, quer dizer, olhando um pouco para... a gente vai falar um pouco sobre a eficiência da célula solar, né? Então, desde 1975, tá? Esse gráfico aqui ele mostra a eficiência da célula solar em função do tempo, para diferentes tecnologias, tá vendo? Isso aqui tem... A gente vai falar de células de várias junções, a gente vai falar de nanotecnologia, aqui tem outras, né? Tem células orgânicas, perovskitas, que está muito na moda. Esse aqui, que a gente está, Quantum Dot, que pontos quânticos, que a gente vai falar um pouco. E tem várias células aqui, mas o interessante que eu quero... Por que a gente põe isso aqui? É porque quando a gente trabalha com células solares, né, esse aqui é, digamos, o que vai nortear o que a gente está fazendo, né? Porque cada uma dessas tecnologias, ela, digamos, ela tem um grupo, uma empresa que fez a melhor célula solar, que é mais eficiente usando aquela tecnologia. Vocês podem ver aqui que desde 1976, sei lá, isso está sendo registrado, e essa eficiência está aumentando. Repara que o recorde aqui é 47,1%. O que significa isso? Que quando você tem, digamos, para uma determinada área, né, que você recebe a luz do sol, você consegue transformar aquela energia luminosa do sol, a proporção que você consegue transformar em energia elétrica, por exemplo, é de 47,1%. Isso é o máximo que você consegue hoje. E a gente vai ver que isso tem uma razão para existir um limite superior, né? São as perdas naturais que você
tem quando você transforma uma energia na outra, né? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas, de uma forma geral, muito esforço está sendo feito desde mais de 30 anos atrás para a gente aumentar essa eficiência, como você pode ver aí. A quantidade de gente que trabalhou, né, para construir esse gráfico aí é enorme, né? Isso aí é muita gente que está se esforçando para aumentar essa eficiência, né? Então, o Sol, né, todo mundo já conhece o Sol, ele está a uma distância onde, mais ou menos, a luz demora uns 8 minutos para chegar até a gente, né? A massa dele é muito maior do que a da Terra, o volume também, né? E a temperatura da superfície dele é extremamente elevada, né? Por volta de quase 6.000 graus Kelvin, né? Agora, qual é a cor do Sol, né? Porque isso aí vai ser algo importante quando eu quero transformar essa energia, né? O que a gente consegue transformar vai depender muito da cor que ele irradia, né? Então, vocês todos sabem, né, que o espectro eletromagnético, né, ele é bem amplo, ele vai desde lá do raio-x, né, raios gama, ultravioleta, aí tem a partir lá dos 400 nanômetros, né, a onda eletromagnética é caracterizada por um comprimento de onda, né? Esse comprimento de onda, quando ele está entre 400 nanômetros e 700 nanômetros, é o que a gente chama de luz visível. É o que a gente consegue, o nosso sensor de luz foi desenvolvido, ou chegou na otimização de conseguir ser sensível a essa parte do espectro, né? Acima de 700, novamente, eu não consigo ver, mas não significa que o espectro não esteja ali, né? A radiação eletromagnética não esteja ali. Então, você tem infravermelho, ondas de rádio, esse troço tudo que a gente já conhece, né? Agora, a parte do Sol, né? O que é o espectro do Sol mesmo? Então, esse gráfico aqui, ele fala para a gente o seguinte: qual é a radiação do Sol, né? Ela está normalizada, ou seja, nesse pico aqui eu considero que é 1, esse ponto de maior intensidade aqui é 1, e esse eixo X aqui é o comprimento de onda, né? Então, a gente vê que ele começa aqui um pouco, acho que por volta de 300 nanômetros, né? Aqui no ultravioleta. Tem uma boa parte dele que está no visível, né? Isso é bem óbvio, isso, porque a gente, quer dizer, o nosso olho foi, ao longo da evolução, né, ele foi se sensibilizando em função da parte do espectro que a gente era mais, recebia mais influência, né? Então, depois do 700, ainda tem uma grande parte aqui do espectro solar, tá vendo? Que a gente não vê, mas ele está presente, ele está irradiando aqui, né? Então, eu vou falar uma coisa para vocês aqui importante, que parte do aumento da eficiência, né, vai estar relacionado com quanto desse espectro que eu consigo ser sensível, consigo transformar em energia. Se o meu material for sensível só numa parte pequena desse espectro, eu vou ser, quer dizer, eu tenho um espectro enorme sendo oferecido para a gente, mas eu só consigo pegar uma parte dele, consigo usar uma parte dele, né? E aí, quer dizer, tem uma coisa interessante aí, quer dizer, o que é a transparência, né? Quando você olha aqui para um vidro, a gente acha que o vidro é transparente. Você olha para ele, você vê o que está através dele, né? Mas é transparente para que comprimento de onda, né? Será que ele certamente é transparente para o visível, né? Porque a gente consegue atravessar ele, mas será que ele é transparente para o ultravioleta? Será que ele é transparente para o infravermelho, né? A gente sabe, por exemplo, que a gente, às vezes, tem carro, tem óculos, né, que você põe alguma película para justamente proteger do ultravioleta, né? Então, a transparência depende da cor, né? Então, cada filtro, né? O fato aqui de eu ver, por exemplo, esse filtro vermelho aqui, significa que a luz, quer dizer, olha só, aqui quando não tem filtro nenhum, né? Aqui, quando eu estou com esse filtro vermelho aqui, significa que ele está deixando passar
o vermelho. Ele deixa passar o vermelho, ele provavelmente não está deixando passar outras cores, né? Então, isso acontece para diferentes faixas aqui, né? Então, aqui tem um filtro amarelo, aqui tem o azul, e aqui, quando você junta os dois, parece aqui que o verde está passando, né? Aqui tem filtro amarelo, e isso aqui vai ser extremamente importante para a gente. Eu quero que vocês lembrem desse aspecto aqui, que cada material pode ter uma transparência diferente para a parte diferente do espectro. Isso vai ser muito importante na hora de você fazer uma célula solar, tá bem? Alguma pergunta aí? Não, né? Não, nenhuma pergunta. Se tiver, eu falo. Então, agora aqui, esse gráfico aqui é um gráfico muito parecido com aquele anterior que eu botei da radiação do Sol, né? Mas esse aqui, eu botei uma informação a mais, que é a informação de quanto que uma célula solar feita de GaS, que é o material semicondutor, tá? Quanto que ele é capaz de absorver. Então, agora eu vou dar um pulo aqui, que eu vou falar isso um pouco mais de detalhe daqui a pouco, mas eu queria só falar, existe uma quantidade no semicondutor, que é uma quantidade muito importante, chamada gap de energia dele, né? Esse gap de energia dele é basicamente qual é a energia que ele absorve, tá? E o GS em particular é um material que ele absorve a luz que está abaixo de 885 nanômetros. Então, qualquer radiação eletromagnética que tiver acima, né, de 885 nanômetros, ele vai passar direto, vai ser transparente, né? Então, e qualquer radiação que tiver a corrente de onda menor do que 885 nanômetros, ele vai absorver. Então, você fala, poxa, Maurício, então isso aí deve ser um bom sinal, porque ele deve absorver bastante da luz, né? Porque se esse todo aqui é o espectro da luz solar, ele está conseguindo pegar quase metade de toda a luz, ou mais da metade, né? Porque, olha só, aqui ele está falando o seguinte, a fração que é perdida por transmissão é 34%, está vendo? Essa parte vermelha aqui, do espectro, é toda a radiação que está sendo, como esse material é transparente para essa parte do espectro aqui da direita, essa luz não interage com ele. Então, essa luz toda é perdida. Toda essa luz aqui em vermelho, ela é perdida. Tá? Já a radiação com comando de onda maior do que 885, ou seja, daqui para baixo, menor, daqui para baixo, ela é absorvida. Só que isso tem um problema. Nem toda energia, nem toda radiação que é absorvida, eu consigo transformar em energia de forma eficiente, né? Então, de toda essa fração aqui, que tem comando de onda menor do que 885, só uma parte pequena dela, só 34% do total da radiação do Sol, eu consigo aproveitar você pode ver aqui que essa roxa aqui, essa laranja aqui, ó, é uma parte da energia que é, digamos, essa energia que é absorvida, mas ela, a gente pode pensar que ela é usada para esquentar o semicondutor, porque o elétron tem uma energia tão elevada e ele acaba perdendo essa energia para o cristal antes de conseguir transformar essa energia em energia elétrica, né? Então, na realidade, esse elétron acaba se chocando com os átomos do cristal e transforma essa energia em calor, tá? E parte dessa energia também, mesmo aquela que você conseguiria absorver, parte dela ela acaba sendo perdida, que é perda por extração. Você simplesmente não consegue extrair
em geral, ou porque recombina, né, o que esse elétron se perde por algum motivo, ou então porque no contato ômico ele esquenta também o contato, né? Então essa energia é absorvida, mas você não consegue extrair ela para fora, né? Então, no caso aqui do GES, só uma fração pequena, só 34% da luz você consegue transformar em energia, né, para você usar para alguma coisa, energia útil. Tá? Então, aqui, repara que a transparência desse material aqui foi muito importante, porque o fato de você, da transparência dele, né, ser nesse lugar aqui. E jovem aprendiz, ele não é. Opa! Só o fato de você. A transparência da luz ser nessa faixa aqui, né, faz com que só como o diodo maior do que o 885, essa parte toda da fração aqui já vai ser desperdiçada de cara. Um terço da energia, 34%, um terço da energia você já perde de cara. Tá? Então, qual é a transparência do semicondutor para que a faixa do espectro vai ser uma coisa determinante para a gente. Tá? Então, como é que funciona a célula solar? Né? A célula solar é um material semicondutor, que a gente vai falar o que é daqui a pouco. A luz do Sol, ela incide nessa placa, né? E essa luz, ela transforma, ela é absorvida, né? E ela gera corrente nesse material. Isso que acontece, né? Então, os elétrons estão, de uma forma geral, eles estão ali dentro do material, mas eles não estão disponíveis para gerar corrente. O que acontece é que essa luz promove um ganho de energia desse elétron, e esse elétron, então, começa a poder gerar uma corrente, que é o que a gente vai aproveitar. Vocês sabem o que é a lei de Ohm, não? Você pode botar aí no chat se quiser. Alguém sabe o que é a lei de Ohm? A resposta é sim. Sim, né? A lei de Ohm, quando a gente tem aqui uma curva aqui I de V, né? A resposta ômica, né? Que geralmente é de um resistor, né? É uma resposta linear, ou seja, a corrente depende da voltagem de forma linear, né? À medida que aumenta a voltagem, a corrente vai aumentar de forma linear. Nos semicondutores, isso não é necessariamente verdade, né? Se eu tiver... Alguém aqui já ouviu falar em diodo? Não? Acho que diodo é mais difícil. Vários sim, né? Tá. Então, o diodo, ele tem uma curva diferente. O diodo não é ômico, né? O diodo, ele tem uma resposta que ele vai... Aqui, de novo, é corrente, né? A tensão está aqui. E o diodo, ele tem uma resposta que ele, para a tensão negativa, na reversa, ele não deixa passar nada, né? E na tensão positiva, na polarização direta, ele deixa passar bastante corrente, né? Então, o fato da gente... Então, a resposta ômica não é uma coisa assim muito geral, não, tá? Ele pode ser bem particular. E, inclusive, é interessante, às vezes, que não seja ômico, né? No caso do diodo, por exemplo, o diodo é muito útil para diversas aplicações, né? E no caso aqui da energia solar, o que vai acontecer com essa curva do diodo aqui, que é essa vermelha aqui, quando esse diodo ele é iluminado, essa curva aqui se desloca para baixo, né? Ou seja, se eu tiver... o que significa deslocar essa curva para baixo, né? Isso, exatamente, Rafael. A curva, o diodo, ele deixa passar só a corrente só numa direção. Na outra polarização, ele não deixa passar. Entendeu? É isso mesmo. Mas olha só que interessante, Rafael. Quando você ilumina um diodo, essa curva vermelha aqui, que passava pelo zero aqui, exatamente, como se fosse uma válvula, exatamente. Essa curva aqui, que é uma curva vermelha aqui, que ela passa pelo zero, quando esse diodo está sendo iluminado, repara que a tensão zero, ele já passa uma corrente. Está vendo? Ó?
quando você desloca essa curva para baixo, mesmo a tensão zero, ela já gera uma corrente. Isso é gerar energia. Ou seja, você não tem que fazer nada com esse material, que ele já, naturalmente, ele já gera uma corrente. Mas como que ele faz isso? Né? Essa que é a grande jogada. Né? Como que você consegue gerar essa corrente sem fazer nada? Né? Alguma coisa a gente tem que fazer. Então, para eu explicar o que é, como isso é feito, eu tenho que falar como é que são os semicondutores. Tá? Então, os semicondutores, teve uma vez que eu vi uma entrevista. Alguém aqui sabe o que é um semicondutor, não? Já ouviram falar? Novidade total. Eu vi uma vez uma pessoa falando que sabe um condutor de ônibus? Tem um condutor de ônibus, não seria um condutor. Semicondutor seria meio condutor de ônibus. O motorista do ônibus seria, metade dele seria um semicondutor. Essa resposta é fantástica, né? É muito criativa, né? Obviamente, não, os fios elétricos não são semicondutores. Os fios elétricos são condutores, de uma forma geral, né? Fios elétricos são feitos de cobre, né? Como você está vendo aí, então cobre é um condutor, é um metal, tá? Então aqui tem uma série de materiais que são condutores, outra série de materiais que são isolantes, aqui é porcelana, teflon, né? Ah, legal, Paulo. E aí, quer dizer, tem uma parte aqui, tem um certo combinação de materiais aqui, conjunto de materiais que ele não conduz tão bem quanto o metal, mas ele também não é tão bom isolante como esses isolantes como porcelana e teflon, né? Ele está no meio. Mas o semicondutor não é importante só porque ele tem uma condução intermediária, entendeu? Ele é importante porque essa condução dele pode depender de coisas como luz, como temperatura, como a voltagem, né? Então, a condução, o quanto ele conduz, a resistividade dele, a condutividade dele, pode ser dependente de fatores externos. Isso que torna o semicondutor muito, muito interessante, né? E a gente hoje depende da nossa vida, a gente já está conseguindo fazer essa interação hoje, porque a gente tem, o semicondutor existe, né? Eles são usados para fazer dopagem. Então, a gente vai falar de dopagem já, tá? Vai falar da dopagem. Então, os semicondutores são a base de toda a eletrônica, né? Computador, celular, tudo que a gente usa assim de forma muito, muito frequente, depende muito do semicondutor, né? Agora, o que é um semicondutor? Né? Semicondutor é um cristal, né? Então, um cristal significa que você tem átomos, né? Esses átomos se organizam numa certa distribuição muito bem definida, né? Então, por exemplo, essa aqui é rede cúbica, significa que no vértice de um cubo, em cada vértice do cubo, teria um átomo ali, né? Você tem vários cubos um do lado do outro, isso define, então, uma rede com uma certa periodicidade, né, na rede cúbica. Então, você pensa aqui vários cubos um do lado do outro. Mas a rede cúbica é um caso muito, muito particular. Pode ter coisas mais complicadas. Por exemplo, essa aqui é uma rede cúbica de corpo centrado. Além da rede cúbica, você pode ter um átomo aqui no centro, né, do cubo. Ou então você pode ter, é mais interessante ainda, olha só que legal, você pode ter uma rede cúbica com um átomo em cada face. Está vendo que bacana aqui? Rede cúbica de face centrado. E o interessante aqui é que o parâmetro de rede, que a gente vai falar um pouquinho, o parâmetro de rede é a distância entre esses átomos aqui, né? Isso define, então, o que define o material semicondutor vai ser qual tipo de rede cristalina, né? Rede cúbica normal, corpo centrado, face centrada, ou se vai ser, e também outra coisa que vai definir vai ser esse espaçamento, né? O germânio e o silício, que são
semicondutores muito utilizados, né, na eletrônica, eles se organizam da seguinte forma. Essa rede cúbica de face centrada aqui, agora imagina, está vendo essa linha verde aqui? Essa linha verde é a diagonal do cubo. Né? Então, você pega 1/4 da diagonal da diagonal da rede cúbica de face centrada e aí soma mais uma rede cúbica de face centrada, começando nessa diagonal aqui, a 1/4 da diagonal. Né? Então, você tem duas redes cúbicas de face centrada, uma defasada da outra por 1/4 da diagonal. Essa aí é rede do silício, né? Do diamante, do germânio. Eles gostam de se organizar dessa forma aí. Né? E repara, olha que interessante, quando você faz essa organização aqui, cada átomo ele está ligado a outros 4 átomos. Então, essa ligação aqui desse cristal é uma ligação que tem, quer dizer, essa rede cristalina aqui tem 4 ligações eletrônicas para formar essa rede cristalina. Está vendo? São essas linhazinhas aqui verde que estão simbolizando essas ligações eletrônicas, tá? Então, para você formar essa rede cristalina, precisa dessas ligações aí. E, no caso da optoeletrônica, que vai ser, quer dizer, a eletrônica é tudo que a gente conhece como computador, né? Celular, interação do elétron, né? Mas não tem luz na parada. Quando a gente tem luz na palavra, a gente fala de optoeletrônica. Né? Optoeletrônica é quando ou esse material ele emite luz de forma eficiente ou ele absorve luz de forma eficiente. Né? Então, os materiais usados para optoeletrônica, que alguns exemplos deles estão aqui, eles também são usados, também estão na rede Zinc Blend, que é essa rede que eu falei, cúbica de face centrada, onde você tem uma subrede a 1/4 da diagonal. Tá? E aí o que a gente tem é que, numa subrede, a gente tem átomos de uma determinada, por exemplo, de uma determinada coluna da tabela periódica, que o amarelinho é da coluna 5 e o vermelho é da coluna 3, nesses exemplos que eu estou dando aí. Esses materiais aqui são do grupo 3,5, né? Todo o galho, o índio, o alumínio são da coluna 3, e do grupo 5 é o arsênio, o fósforo, da coluna 5. Então, quando você fala do material do grupo 3,5, ele vai se organizar nessa rede Zinc Blend aqui, que nada mais é do que essas duas subredes deslocadas de 1/4 da diagonal do cubo. Tá bem? Então, como eu falei aqui, ó, tem o material da rede 3, do grupo 5, e aqui do grupo 4, né, repara que está aqui aqueles materiais do silício germânico que a gente tinha falado. Né? Agora, por que, digamos, então, o semicondutor se organiza dessa forma, né, em forma de rede cristalina, mas o que ele tem de especial? Né? Por que ele se comporta dessa forma e tão interessante? Né? O semicondutor, né, ele é um sólido feito de vários átomos. Eu não posso pegar, por exemplo, a descrição do átomo de hidrogênio e falar que essa descrição aqui vai funcionar para esse cristal, para esse sólido. Né? Mas isso não significa que o átomo, se eu pegasse um átomo isolado desse cristal, a descrição do átomo de hidrogênio não seria válida. Pelo contrário, né? Quando você pega um átomo isolado ali, você vai ver, vocês vão ver isso, alguns de vocês vão ver isso mais para frente, né? Que quando você pega um átomo, né? Ele vai ter níveis muito definidos, né? De transições que podem acontecer. Isso significa que esses estados são muito bem definidos no átomo de hidrogênio, no átomo de uma forma geral. Né? E o que acontece se eu
ao invés de eu ter um átomo isolado, eu começo a aproximar esses átomos, né? Então, no caso do átomo isolado, são níveis discretos, e quando eu começo a juntar esses átomos, né, eu começo a formar, cada nível discreto começa a formar uma pequena banda. Ao invés de ter um nível só, começa a formar um monte de níveis tão juntos um do outro que começa a formar uma banda de energia ao invés de ter um nível discreto, né? E essas bandas de energia é justamente o que vai fazer, no caso de materiais sólidos, né? É o que vai distinguir se o material vai ser um metal, um isolante ou um semicondutor, né? Se essa banda de energia, se a última banda preenchida, né, ela tiver, se a última banda estiver semi-preenchida, esse material vai ser um metal, né? Isso significa o quê? Basicamente que a gente tem, no eixo aqui vertical é a energia do elétron, né? A gente tem estados possíveis que ele pode assumir. O interessante aqui, quando eu falo que a banda está sempre preenchida, é que existe qualquer energia menor que seja, que você dê para o elétron, existe um estado acessível possível para ele assumir, né? Então, isso significa que qualquer energia que você der para o elétron, existe um estado acessível possível para ele, que ele pode assumir. Então, se você esquenta ele um pouquinho, ele vai ter aquele estado acessível e ele vai poder estar livre para se deslocar nessa rede, tá? Agora, no caso do isolante do semicondutor, isso não é verdade, né? A última banda, ela não está semi-preenchida igual o metal, né? A última banda ela está completamente cheia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que se eu der uma energia pequena para o elétron, ele não vai conseguir se mover. Ele não vai conseguir ganhar energia, né? Por quê? Porque existe um hiato, existe um gap grande aqui, existe uma distância grande de energia para o primeiro estado disponível para o elétron assumir. Então, o que significa isso, né? Significa o seguinte, lembra que eu falei que o silício tem quatro ligações, né? No caso desses elétrons que estão aqui embaixo, aqui nessa banda aqui preenchida, que eu estou chamando de banda de valência, são esses elétrons aqui que fazem parte das ligações eletrônicas para manter esse sólido coeso. Tá? Quando eu dou uma pequena quantidade de energia para ele, esse elétron vai ter que sair desse estado aqui, dessa ligação, e se deslocar. Por exemplo, se você der calor para ele, ele pode sair dessa ligação aqui e começar a ficar livre para andar no cristal. Então, esse elétron aqui, ele seria um elétron livre para você poder conduzir corrente, por exemplo, né? Só que a quantidade de energia para fazer essa transformação desse ponto para esse ponto aqui pode ser, no caso do semicondutor, só acontece depois que tiver um determinado valor. Ele tem que ganhar energia nesse gap aqui. Isso significa o seguinte: se eu der uma energia menor do que esse gap aqui, eu não consigo sair dessa situação para essa. Ele vai ficar sempre nessa situação aqui. Eu dou uma energia menor do que o gap, menor do que essa energia mínima, ele não faz nada. Quando eu der uma energia maior do que o gap, maior do que essa variação aqui, ele vai dessa situação para essa, e a partir daí eu tenho um elétron livre aqui na banda de condução. Tá? Então, esse conceito que eu acabei de falar agora é um conceito muito importante para entender a diferença entre o metal, o isolante e o semicondutor. No caso do metal, essa banda está semi-preenchida. No caso do semicondutor e do isolante, essa banda está completamente preenchida, né? Ou seja, para eu transformar dessa situação para essa, para eu conseguir tirar o elétron da banda de valência e fazer ele para a banda de condução, onde ele vai poder conduzir corrente, né?
existe uma energia mínima para isso acontecer. No caso do isolante, essa energia é muito grande, ou seja, vai ser tão grande que você vai destruir o material, ou seja, então ele não vai conduzir. No caso do semicondutor, é uma energia pequena, da ordem de alguns eletronvolts, né? Isso significa que facilmente você consegue ir da situação que você tinha um elétron na banda de valência, que é aqui, para o elétron que está na banda de condução, ou seja, ele está livre para conduzir e ele estaria aqui nessa configuração, quando eu olho assim para a banda de energia dele, significa que esse elétron veio da banda, ele estava com energia menor, ele estava com energia na banda de valência e foi para energia na banda de condução. Tá? Isso eu falei, eu estou sentindo que eu fui claro. Né? Fala. Tem uma pergunta sobre o condutor. Se tem um gap ainda que seja pequeno. Então, os materiais condutores, não, eles não têm gap, entendeu? Isso que é legal do material condutor. O material condutor, os metais, o que significa isso aqui? Ó? Isso aqui significa o seguinte, para ir dessa situação para essa situação aqui, qualquer peteleco que eu dê, já vai dessa condição para essa. Não ter nenhum gap de energia significa isso, né? Eu vou dessa situação para essa situação aqui com um epsilon, um delta E muito, muito pequeno, né? Que isso significa o quê? Que essa última banda preenchida aqui, ela é semi-preenchida, de fato. Ou seja, existe um estado acessível, existe um estado que o elétron pode assumir infinitamente menor do que o último estado ocupado. Tá? É o caso do metal. No caso do cobre, é o metal. Pode falar. Uma pergunta. Então, assim, porque eu sou formado em mecânica, não sou formado em eletrônica, né? Mas pelo que eu entendi, então, você criar uma certa resistência inicial para ter um acúmulo maior de energia, para quando esse elétron começar a se movimentar, ele se movimentar com uma energia maior ainda do que seria um elétron livre de um condutor. É mais ou menos isso? Isso, é mais ou menos isso. É complicado falar só de resistência, Sim. porque resistência é uma outra coisa. Tá? Resistência, ele está falando para você qual é a perda de energia que aquele condutor seria um ali... acúmulo de energia potencial, no caso. Ele vai ter um maior acúmulo de energia potencial. É isso mesmo. Quer dizer, você tem que dar se você der uma energia menor do que o gap, o cara não sai de jeito nenhum da banda de condução, da banda de valência. Não sai, ele se recusa a sair. Mas se você dá exatamente o gap, ou um pouquinho mais, ou bem mais, não importa, mas a partir da energia do gap, ele fica livre para conduzir. Entendeu, Jorge? Ah, não, entendi. Não, Que porque bom. eu acho que a dúvida do pessoal é por que não usar um isolante, né? Mas eu acho que o isolante, por ele não precisar de muita energia, ele também não gera muita energia, né? No caso. Não, olha só, o isolante é diferente. O isolante nunca vai conseguir levar o elétron daqui para baixo. Desculpa, um condutor. O metal. Um condutor. Então, o condutor é aquilo que eu falei para você, quer dizer, o condutor, ele vai, qualquer energia, vai conseguir conduzir. E olha só, Jorge, que interessante. Digamos que uma luz chegue aqui nesse material que eu estou descrevendo aqui. Digamos que a energia desse fóton seja menor do que o gap. O que vai acontecer, Jorge? O que você acha que vai acontecer? Não vai acontecer nada, ele vai ficar não vai acontecer nada. Da banda de valência. Exatamente. Se o fóton chega com uma energia menor do que o gap, ele passa direto para esse material. Isso significa o quê? Que esse material é transparente a esse fóton. Ah, entendi. Agora, olha, repara só o seguinte, se esse fóton for maior do que o gap, o que vai acontecer? No caso, ele vai conseguir desprender o elétron. Ele vai ser absorvido. Ele vai ser absorvido. Uhum. Então, quando você olha um metal, você consegue olhar através dele? Não. Eu não consigo. Né? A gente não consegue. Por que a gente não consegue? Porque a luz que está chegando nele é capaz de mover os elétrons ali e interagir com esse material. Por isso que a luz não passa através dele. A luz visível, né, eu estou falando. Por isso que a luz visível não passa através dele.
né? Porque ele tem essa interação. Por quê? Porque qualquer coisinha que eu fizer aqui, qualquer energia menor que seja, eu consigo ganhar energia. Já no caso do semicondutor, não. Eu tenho que ter uma certa energia para gerar a corrente, entendeu? Entendi. Show de bola. Então, os semicondutores, a uma temperatura zero, ele seria essa cara aqui, tá? Ou seja, todos os elétrons estão na banda de valência e nenhum elétron na banda de condução. Só que, se eu aumento a temperatura do semicondutor, ou se eu incido luz no material semicondutor, o que vai acontecer? Eu promovo a absorção dessa energia e esses elétrons conseguem ir da banda de valência para a banda de condução. Então, isso aqui que é interessante. Está vendo isso aqui? O fato de eu ter... E repara que a quantidade de elétron que tem aqui em cima depende do quê? Depende da temperatura ou da luz. Se tiver um aumento de temperatura grande, eu vou ter mais elétrons aqui em cima. Se eu tiver muita luz chegando, vou ter mais elétrons aqui em cima. Tá? Se eu não tiver nenhuma temperatura, esse cara vai se comportar aqui, não tem elétron nenhum aqui em cima, porque eu não consigo ter energia nenhuma levando esse cara lá para cima. Tá? Então, quando esse gap aqui é pequeno, que é o caso dos semicondutores, eu tenho a facilidade de levar elétrons da banda de valência para a banda de condução. Quem está arrepiado de saber disso? Isso aqui, para mim, quando eu soube esse troço aqui, eu gostei muito eu fiquei muito emocionado. Então, eu fico repetindo, eu adoro dar essa aula aqui, porque para mim isso é muito legal, né? Eu espero que esteja tentando passar essa empolgação para vocês. E aí, olha só que interessante, gente. Esse aqui é um gráfico que quem trabalha com semicondutores, ele é muito importante, tá? Porque ele fala aqui no eixo vertical qual é a energia do gap do material. Lembra, o gap é aquela energia mínima, né, de transição, né? Gap de energia mínima aqui, no eixo vertical, e aqui, no eixo horizontal, é constante de rede, é o parâmetro de rede. O parâmetro de rede é a distância entre os átomos. Tá? Então, aquele gráfico lá, como que a energia do gap varia com o parâmetro de rede, está vendo? Esse gráfico é exatamente isso. Então, para ajudar aqui, a gente botou aqui, ó, onde é que é a luz visível. Aqui, começando aqui do vermelho, indo até o violeta. Então, olha que interessante. Existem materiais que absorvem... então, por exemplo, aqui no caso do GS, né, que tem uma energia um pouco menor do que a luz visível, o gap dele é um pouco menor do que a luz visível, ele vai ser opaco para tudo que estiver aqui em cima, ele vai ser transparente para esses caras que estão aqui embaixo. Tá? E olha só o germânio aqui embaixo. O germânio, vamos lá, galera, o germânio vai ser transparente para energias abaixo desse valor aqui ou acima desse valor? Alguém se arrisca aí? Ninguém? Ele vai ser abaixo, né? No caso. Isso, ele vai ser transparente para energia abaixo do valor do gap dele. Então, olha que interessante. O germânio tem um gap de energia menor do que o GS, que, por sua vez, é menor do que esse GAP aqui. Alguém já ouviu falar no GaN, nitreto de galho? Repara que o nitreto de galho, ele emite, se eu fizer um LED dele, né, um diodo dele, passar a corrente dele, ele vai emitir no ultravioleta. O nitreto de galho, todo mundo tem o nitreto de galho na frente, com certeza. Sabe por quê? Porque o LED azul, que é o que se vocês estão vendo essa palestra aqui
num celular ou num computador, vocês têm um LED na frente de vocês. E o LED azul, ele é feito de nitreto de galho. E há pouco tempo que a gente conseguiu fazer esse material, na década de 90. Antes da década de 90, como não tinha nitreto de galho eficiente, né, que conseguisse emitir luz, a gente não conseguia ter nada que fosse parecido com uma tela igual essa aqui, né, que conseguisse emitir azul, vermelho, RGB, né? Verde e azul, verde e vermelho. Então, o fato de eu conseguir fazer um material que detenha, de forma eficiente, né, que interaja com a luz de forma eficiente e tenha um gap específico, mudou completamente a vida da gente, né? Hoje em dia, o GN ele é muito, muito comum, né? Mas o que eu quero mostrar aqui é que cada material semicondutor vai ter isso. Olha só, hoje em dia, Rafael, o GN, bem, eu não sei se hoje em dia é só o GN, né? O GN pode ser dopado com índio também, tá vendo? Mas esses nitretos aqui todos, né? O a LGAN, esses nitretos aqui, todos esses materiais aqui, são os materiais que são responsáveis, eles são muito importantes para a geração de luz de LED, né? Então, esse LED que a gente tem em casa, até esse luz que a gente usa, que faz luz de forma muito, que transforma a luz, né, de forma muito eficiente, o LED que a gente usa em casa, ele é tudo feito são nitretos, são alguma combinação desses materiais aqui. E os nitretos foram descobertos há pouquíssimo tempo, né? Eles foram fabricados de forma eficiente, com poucos defeitos há pouco tempo, né? A partir da década de 90. Isso aí mudou muito o nosso dia a dia. Tá? Agora, o que eu quero mostrar aqui é que esse gráfico aqui fala muita coisa para a gente. Fala que cada material semicondutor, fosfeto de índio, arseneto de galho, germânio, silício, cada um deles é caracterizado por um gap de energia e por um parâmetro de redes. Tá? Isso. Ele é produzido. Então, eu tendo cada um desses materiais aqui vai ter um gap característico, um parâmetro de rede característico. Vai ser fundamental se eu quiser fazer serras solares. Cara, o grafeno, eu vou te falar, o grafeno, eu sei bem pouco do grafeno, tá? Mas o grafeno, ele não está... primeiro que você teria... O grafeno, eu acho que é complicado você desenhar ele nesse gráfico aí, porque todos esses materiais aí, esse parâmetro de rede aí, ele é definido para esse tipo de separação aqui, tá? Então, todos esses materiais aqui, de uma forma geral, todos eles são cristais, talvez todos eles sejam cristais zinc blend, tá vendo? Com essa forma aqui. O grafeno não se organiza dessa forma, se organiza de forma completamente diferente dessa. Tá? Isso, todos esses materiais aqui têm uma arquitetura muito, muito parecida. O grafeno é completamente diferente disso. Tá? Maurício, fala. Posso fazer um comentáriozinho? Claro, claro. Não, só para dizer que eu acho que é realmente difícil colocar o grafeno aí, né? Porque o grafeno puro, né? Ele tem gap, mas é zero, né? Porque são os dois cones se encontrando, né? Isso. Então, realmente, também não saberia complicado, localizar ele aí, né? não. Não, inclusive, quer dizer, isso aí Bem, qualquer coisa que eu falar de grafeno aqui, eu vou estar falando uma coisa que eu não conheço muito bem. Mas a gente não consegue botar o grafeno aí, nesse desenho, tá, gente? E agora eu vou falar um pouco de dopagem,
né? Aqui vai ser importante a gente falar de dopagem para falar de célula solar, né? A gente pode introduzir de forma intencional uma impureza nesses semicondutores, tá? Vamos falar o seguinte: o que acontece se eu introduzir arsênio? Eu tenho o semicondutor silício, eu introduzir arsênio. Repara que arsênio, na última camada aqui, o silício tem 2 elétrons, o arsênio tem 3 elétrons. Isso significa que se eu botar o arsênio numa rede de silício, vai sobrar um elétron aqui, que ele vai ficar mais livre para se deslocar. Esse elétron aqui, ele vai estar fracamente ligado ao arsênio. Tá? O que significa estar fracamente ligado? Significa que eu vou criar um nível aqui, logo abaixo da banda de condução, que eu vou ficar com uma condição muito parecida com o que eu tinha no metal. Repara só, o fato dele estar fracamente ligado significa que uma energia pequena é capaz de levar esse elétron de uma condição que ele está junto da arsênio para uma condição que ele está livre, andando no meu material, né, que ele vai conduzir. Então, isso significa que eu vou criar um nível aqui muito próximo da banda de condução, e esse nível próximo da banda de condução, se eu jogar um pouquinho de energia, ele já vai para a banda de condução, né? Então, existem 2 tipos de dopagem. Eu posso dopar com material que tem um pouquinho mais de elétron do que o silício, ou então poderia dopar também com material que tem 1 elétron a menos que o silício. Está vendo? Isso significa o quê? Que o que vai acontecer aqui é que vai faltar um elétron para fazer a ligação. E essa falta de elétron significa que na banda de condução aqui eu vou criar um estado muito próximo da banda de valência, onde o elétron pode ocupar, né? Isso significa o quê? Que eu posso facilmente levar esse elétron daqui, da direita, para cá. Então, esse falta de elétron aqui, a falta de elétron vai conseguir se deslocar ao longo dessa rede, né? Então, de forma bem simples, assim, quando eu dopo uma certa classe de materiais que tem, digamos, 1 elétron a mais do que silício, eu vou para uma condição que eu tenho mais elétron do que a rede tem. Então, esse tipo de doador a gente chama de doador tipo N, tá? Então, excesso de elétron. E eu posso dopar outra classe de materiais, posso introduzir, onde eu tenho um pouquinho menos de elétron que o silício. Isso faz com que essa falta de elétron aqui, que a gente chama de buraco, possa andar, ela aparece um buraco no meu semicondutor, que é falta de elétron, e esse buraco, então, a gente fala que esse tipo de impureza é uma impureza do tipo P, que ela, na realidade, ela faz ter excesso de buracos no meu material. Isso eu acho que talvez seja meio... Não, a energia em dia nublado solar a gente até tem, mas como a gente tem muito pouca luz solar, vai ser muito diminuído, tá? Mas isso não tem relação com isso, não. Mas o interessante aqui é que eu tenho a possibilidade de dopar o material de materiais que dão excesso de elétron ou excesso de buraco. E o bacana disso, gente, é que quando eu junto esses 2 materiais aqui, eu formo o diodo. Lembra do diodo? O diodo é aquele material que, na polarização reversa, ele não gosta de luz, ele não passa corrente nenhuma, a corrente é quase zero, e na polarização direta, ele tem uma corrente considerável passando, né? E por que isso acontece? Porque quando eu junto o material P com o material tipo N, o que eu estou fazendo na realidade, uma barreira, tá? É uma barreira de energia para esses elétrons aqui. Repara que do lado de cá eu vou ter excesso de elétron,
e do lado de cá, do tipo P, eu vou ter excesso de buraco e pouco elétron. Esse desbalanceamento, de um lado excesso de elétron, do outro lado excesso de buraco, faz com que a energia que esse elétron sinta tem uma determinada característica, e a característica que vai ter vai ser muito parecida com aquela rampa que a gente desenhou, né? Um elétron que está vindo desse ponto aqui para cá, ele vai sentir uma rampa de energia descendo. Então, ele vai ganhar um potencial aqui, ele vai ganhar energia cinética aqui, né? A energia potencial dele aqui em cima, do lado esquerdo, é maior do que o lado direito, então ele vai ter energia cinética do lado direito. Exatamente igual, muito parecido com aquela configuração da rampa que a gente fez. Então, os diodos, para ele conduzir corrente, ele tem que estar na polarização direta, né? Se você polarizar o diodo na polarização reversa, você vai diminuir a troca de corrente e basicamente você não vai ter corrente passando de um lugar para o outro. Exatamente por que isso acontece, né? Eu não vou me estender aqui não, mas na realidade a gente tem dois tipos de corrente aqui. Tem corrente de arraste, que é essa corrente que desce nessa direção aqui, e tem a corrente de difusão, que é a difusão, como aqui tem excesso de elétron, é corrente que, exatamente igual a quando você abre assim, um perfume numa sala, que depois de um tempo aquele cheiro do perfume chega até você, de forma parecida com isso, né? Quando você tem excesso de elétron desse lado aqui, a difusão de elétrons faz com que chegue do outro lado, onde você tem poucos elétrons, do lado onde o tipo P, né? Então, sempre tem a competição da corrente de arraste com a corrente de difusão. E quando você tem isso igual a zero, não passa corrente nenhuma, né? Só que se você desbalanceia esse equilíbrio, né? Quando você põe uma tensão de um lado, você pode aumentar ou diminuir a corrente de difusão, fazendo com que você tenha esse tipo de resposta aqui, né? Então, isso aqui, quer dizer, para eu falar sobre isso, eu teria que falar um pouco mais sobre isso aqui, mas isso aqui, quem quiser depois conversar sobre isso, eu vou estar bem feliz para conversar em mais detalhes, né? Mas, basicamente, o que eu queria mostrar aqui para vocês é que, naturalmente, só o fato de eu ter dopado o material, né, naturalmente, dentro dele aparece uma rampa, o equivalente a uma rampa de energia, que faz com que o elétron tenha ou dificuldade de subir, no caso da difusão, ou facilidade de descer, no caso da corrente de arraste. E quando a gente muda essa altura aqui, a gente muda essa altura polarizando de forma direta ou indireta, ou direta ou reversa, e aí quando eu mudo essa altura, essa energia aqui, é que eu vou aumentar a corrente e vou diminuir a corrente. Tá? Essa aqui é a ideia do diodo. Uma analogia seria a troca de calor. Interessante o que você falou, Rafael, mas olha só. Aqui, o que está acontecendo aqui, quando eu falei que entra em equilíbrio, é porque existe duas correntes aqui competindo de natureza diferente. Essa corrente da esquerda aqui, ela é uma corrente, aqui tem pouco elétron desse lado aqui, né? Porque aqui a maioria do portador é buraco, mas tem algum elétron aqui. Esse elétron que está desse lado, ele acaba sendo arrastado pela corrente elétrica, pelo campo elétrico que aparece aqui, ele desce naturalmente esse potencial, né? Isso aí entra em equilíbrio com essa corrente de difusão que tem muito elétron, aqui do seu lado direito tem excesso de elétron. E quando o elétron tem uma energia maior do que dessa barreira, ele naturalmente ele consegue passar para o outro lado. Quando essas duas correntes se equilibram, isso zera a corrente líquida que passa por aí. Quando você desbalanceia isso, aí você vê, num caso,
ou você não muda nada, né? Quando você aumenta isso aqui, você está polarizando de forma reversa e você não tem corrente nenhuma passando, ou quando você diminui, você está polarizando de forma direta, e aí você tem uma facilidade dos elétrons da corrente de difusão passando por outro lado. Por isso que aumenta a corrente. Tá? E aí, quer dizer, como é que você faz esses materiais, né? Então, o que eu faço na minha vida, ou pelo menos fazia antes da pandemia ter começado, era fazer semicondutores. Eu fabricava eles, né? Então, esses semicondutores são fabricados, de uma forma geral, por equipamentos muito sofisticados, né? O equipamento que eu trabalho se chama um reator de MOCVD, que significa Metal Organic Chemical Vapor Deposition, né? Que eu uso esses materiais que contém galho, índio, alumínio, arsênio, fósforo, para fabricar os materiais semicondutores. Existem bem poucos reatores desse tipo no Brasil. Em funcionamento tem aqui no Rio de Janeiro o material o reator que eu trabalho, e em Campinas também existe e na USP também, em São Paulo, também tem 2 outros reatores, não iguais ao nosso, mas usando uma outra tecnologia, né? Essa é a cara dele. Isso aqui é o primeiro reator lá na década de 90, quando chegou, foi o primeiro reator do Hemisfério Sul, né? E hoje em dia eles são bem mais sofisticados, é tudo automatizado, a gente faz um programinha, ele cresce tudo para a gente, né? Eu vou falar rapidamente aqui sobre como é que isso é feito, né? Basicamente eu escolho o gás que está chegando. Esse material ele é depositado em cima de um substrato, né? Em função da escolha de gases que eu deixo passar no reator, eu vou depositando materiais diferentes. E se eu troco o gás, eu cresço materiais com outra composição química, né? Então, o interessante disso é que eu consigo crescer ou fabricar materiais com uma taxa muito, muito pequena. Eu consigo fazer materiais que têm crescer até 1 Angstrom por segundo. Então, aí a gente vai começar a falar de nano, né? Quando eu começo a fazer algo que eu tenho controle atômico, né, é que eu consigo realmente construir material que antes não tinha na natureza de forma espontânea. Tá? Então, quando eu começo a poder ter disponível para mim uma forma de fazer materiais onde eu tenho domínio na escala nanométrica, né, é quando eu realmente começo a poder usar essa propriedade para o meu benefício, né? Eu posso fazer um material que não existe na natureza. Mas a gente ouve falar muito sobre nanotecnologia. O que é nanotecnologia? A nanotecnologia é uma coisa muito vasta, né? Ela pode ser, quer dizer, tem várias áreas, né, áreas do conhecimento que estão ligadas à nanotecnologia, né? E vários produtos, né, e coisas que a gente usa no dia a dia também. Mas, de uma forma geral, né, a gente está exposto muito mais do que a gente acha, né? Só lembrando que existe muita coisa errada, né? Falando de mecânica quântica, né? E que isso aí é um outro capítulo à parte, que não tem nada a ver com nanotecnologia, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, em geral, o que eles querem o público leigo, que não sabe o que é mecânica quântica, não entende o que é nanotecnologia, né? A gente se aproveita da ignorância das pessoas para juntar coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, de uma forma geral, a nanotecnologia está muito presente na nossa vida, né? E basicamente, né, quando a gente fala de nano, a gente está falando de uma determinada escala de tamanho. Pois é, física quântica no YouTube é fantástico, né? Tem muita coisa que... Psicologia quântica, e se a gente for falar sobre isso, a gente não para mais, né? Mas a gente está falando aqui de escalas, né? E a física, ela tem que ser válida, né? A gente tem que ter conhecimento, a gente tem que saber como é que funciona a física
independente da escala que a gente está tratando, né? Inclusive na escala nanométrica, né? Só para a gente ter ideia, 10 a menos 15 aqui é o núcleo, né? O átomo aqui a gente está na escala de nano, a gente aqui está na escala do metro, né? Alguns metros, escala interplanetária, né? Interestelar, vai aumentando. Mas o que o físico tenta fazer, né? Isso que é fascinante, a gente quer conhecer a natureza e saber quais são as leis que regem a natureza, independente da escala, né? E no caso da nanotecnologia, o que acontece é que vão existir propriedades da matéria que vão ser mudadas pelo fato daquele material ter uma escala nanométrica, né? Então, isso que é interessante. Quer dizer, basicamente o que vai ser responsável por isso é que, diferentemente do que rege o nosso dia a dia, né, que são as leis de Newton, né, quando a gente sai de casa, a gente pega um carro, joga uma bola para cima, joga futebol, isso tudo quem rege, isso tudo são as leis de Newton, né? Nessa escala aí que vai reger a natureza não vai ser as leis de Newton, vai ser são outras leis, né? E por que isso aí vai ser importante, né? Por que a mecânica quântica vai ser importante na hora de eu construir células solares, né? Então, basicamente, eu já estou quase aqui terminando o que eu vou falar, né? Estou finalmente juntando todos os pedaços aqui para a gente finalmente conseguir falar da célula solar, do semicondutor, da nanotecnologia, né? A nanotecnologia vai ser fundamental para eu conseguir, por exemplo, aumentar a eficiência das células solares. Porque uma vez que eu tenho controle atômico e eu consigo, então, crescer materiais, fabricar materiais que, de repente, não estão disponíveis na natureza, né? Isso faz com que... Lembra que um dos problemas que a gente tinha para aumentar a eficiência das células solares era que a luz ela não era absorvida. Não era absorvida, tinha parte da luz que era simplesmente desperdiçada porque a energia do fóton era menor do que o gap do material. Agora, e se eu pegar diferentes materiais e botar um material em cima do outro? Como está desenhado aqui, né? Em cinza aqui o espectro solar, e aqui eu tenho 3 materiais diferentes, né? O azulzinho, o verde e o vermelho, e cada um desse material vai ser responsável para a gente absorver uma parte desse espectro, né? Se eu sou capaz de fazer isso, eu aumento muito a eficiência da célula solar, né? Então, de forma prática, como é que a gente pode fazer isso, né? A gente pode, por exemplo, se eu tiver interesse em ter uma célula de 3 junções, né? Que é exatamente esse exemplo que está desenhado aqui, né? E se eu quiser maximizar esse tipo de desenho, eu vou ter que ter, e isso só vai ser conseguido, só vou conseguir maximizar essa célula solar de tripla junção, de 3 junções, se eu tiver materiais que tenham esses gaps aqui, ó, tá vendo? No caso, a M0 é a radiação solar na superfície, no espaço, né? Sem interação da atmosfera terrestre. Então, se eu tiver interessado, né, em absorver o Sol no espaço, né, num satélite, no caso, eu vou ter que conseguir materiais para crescer uma célula de junção tripla que tenha 0,75 eletronvolts, 1,18 eletronvolts e 1,82 eletronvolts. Não existe na natureza nenhum material que faça isso. Tá? Não existe na natureza. Então, o que eu posso fazer para que eu consiga uma eficiência? Isso, exatamente. Toda célula solar que é usada para uso espacial, ele tem que ser pensado
que ele vai ter essa radiação aqui, a M0. Tá? Então, se for de tripla junção, você tem que tentar, você vai maximizar essa radiação, a transformação dessa radiação do espectro M0, se você tiver 0,75, 1,18, 8,82. Se for de 4 junções, aí vai ser esses 4 gaps aqui. Tá? Essa que é a ideia. Mas, como eu falei, não existe na natureza nada com essas combinações. No caso específico, que eu estou interessado aqui, do AM0 de 3 junções, até existe, olha só que interessante, são essas 3 energias aqui. O germânio, muito próximo. Então, o germânio a gente pode considerar que casou exatamente. Mas essas 2 energias aqui, eu vou ter que me virar aqui para conseguir. Essa aqui, se eu fizer uma liga aqui de GAP com INP, que essa liga aqui, o GA-INP, olha só, ele passa justamente aqui, ó. Tem mesmo parâmetro de rede do germânio, e eu consigo, então, o material que está aqui. Agora, esse material aqui, esquece. Não existe nenhum material que tenha o mesmo parâmetro de rede do germânio e o gap que eu quero, né? Então, o que eu vou fazer, né, é criar materiais. Então, aqui tem vários, só mostrando rapidamente aqui para vocês, né, tem um aluno nosso que trabalhou, por exemplo, crescendo INGAP sobre germânio, para fazer essa aula de baixo, né, que rapidamente, quer dizer, a gente deposita o material 3,5 sobre o germânio, criando uma célula solar, né, a parte de baixo dela. Só que quando você faz isso, olha que horrível que fica, quando eu faço microscopia, fica tudo rugoso, um átomo não gosta do outro, eles se repelem, né? É difícil, fazer essas coisas é complicado, né? Não é assim trivial, né? Depois de muito tempo, muito estudo, olha só como é que fica bonitinho. Esse aqui é o germânio, esse aqui é o GS, né? E a gente vê aqui que eles estão amando estar um do lado do outro. Olha só como é que os átomos aqui estão super alinhados, está vendo? Bem diferente dessa situação aqui inicial, onde eu não controlava direito o crescimento do material. Tá? No caso aqui, o INGAP, que é o material ternário, como é que o germânio aqui está, o INGAP, no caso, está bem crescido aqui sobre o germânio. Né? E no caso aqui desse material do meio aqui, que eu falei que não tinha, a gente vai ter que fazer um poço quântico, né? Que vai ser justamente fazer uma estrutura de baixa dimensionalidade, né? onde eu confino o elétron para que ele tenha a energia exatamente que eu quero para acontecer a transição que vai otimizar a minha célula solar. Tá? Então, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo é crescendo materiais. Aqui, por exemplo, eu tenho... não vou falar exatamente... Aqui tem um poço quântico de GAS e barreira de NGAP. Isso aqui, se não me engano, isso aqui é o NGAP, tá? E esse mais claro aqui, o GAS. E quando eu faço isso, eu confino, como o GAS tem um gap menor do que o NGAP, eu confino o elétron aqui dentro, e quando eu faço isso, eu mudo a transição desse elétron. Ele não deixa mais de absorver no gap do GS, ele absorve agora em outro comprimento de onda em função lá da mecânica quântica. Né? Então, eu uso o fato de eu diminuir a dimensionalidade do material para que eu consiga forçar aquele material a ter exatamente a transição ótica que eu gostaria para aumentar a eficiência da minha célula solar. Tá? Eu posso fazer isso ou com poços quânticos, né? Que seria eu confinar o elétron, digamos, aqui, isso aqui o que é? Né? Isso aqui, a direção do crescimento é vertical. Então, aqui eu tenho um bloco de NGAP, que esse é aqui, e aqui tem uma camada de GAS, que é essa aqui. Então, esse elétron que está aqui, ó, ele está livre para andar no plano. Tá? Ao invés de ele estar livre para andar no plano, eu posso
posso fazer com que ele fique livre para andar. Peraí. Livre para andar no. Essa música, não sei se vocês estão ouvindo. Vamos ver o que acontece aí. Se eu estou depositando um material em cima do outro, e de forma natural, espontânea, aparece essa pequena ilha de material, né? Essa pequena ilha de material são esses pontinhos que eu estou mostrando aqui, tá vendo? Então, de forma espontânea, eles aparecem sem fazer esforço nenhum. Só eu conhecendo muito bem o material de cima e de baixo, eu faço com que eles apareçam de forma natural, né? Auto-organizado. Isso faz com que o material, agora o elétron, fique confinado nesse ponto, né? E quando eu confino o elétron nesse ponto aí, de novo, eu consigo transformar, mudar a energia de absorção desse material. Eu mudando a energia de absorção, eu crio... Quer dizer, a gente está sempre aqui querendo fazer o quê? Né? A gente está sempre aqui querendo mudar a forma que esse material interage com a luz, né? Para aumentar a eficiência da célula. E o que eu estou falando para vocês é que, basicamente, o fato de eu diminuir a dimensão desse material possibilita eu mudar essa energia de interação, né? Então, eu posso fazer isso, ou eu faço esse elétron ficar confinado no plano, ou faço ele ficar confinado em um ponto só do espaço, né? Isso tudo faz com que ele mude a absorção desse material e aí, finalmente, consigo absorver exatamente no comprimento de onda que maximiza a eficiência da célula solar. Tá? Bem, o que eu tinha para falar era basicamente isso, né? A gente tem que entender que esse sol está aí disponível para a gente vai transformar essa energia. Isso vai ser muito dependente de como que essa luz interage com a matéria, né? E como ele vai interagir com a matéria, no nosso caso, eu posso mudar isso mudando a dimensão do material, né? Fazendo esse material ficar bem pequeno, ao invés da mecânica newtoniana agir na descrição de como esse material interage com a luz, o que vai ter que valer é a mecânica quântica, né? E com isso, então, eu consigo gerar energia de forma mais eficiente, né? Então, a nossa motivação inicial é essa, né? O que a gente faz no mundo, né? Como a gente usa ele, né? Tudo que eu falei aqui de alguma forma, tentar fazer com que a gente atinja uma eficiência para que a nossa necessidade, que a gente chama de necessidade, seja satisfeita, né? Existem outras formas de fazer isso. A gente pode também fazer com que as nossas necessidades não sejam tão desnecessárias, às vezes, né? A gente, muita energia que a gente gasta é de forma desnecessária, né? E a gente tem que cuidar disso, né? A mensagem final que eu queria deixar para vocês é um pouco essa, tá bem? Então, muito obrigado aí. Quem quiser comentar, falar alguma coisa, eu estou disponível para vocês. Obrigado pela atenção, tá, gente? E obrigado pela palestra, Maurício, foi muito bom. Pelo menos eu achei muito bom. Então, estão abertos, quem quiser levantar a mão ou ficar no chat para fazer perguntas. Maurício, eu queria parabenizar você aí, cara. Ó, realmente, a gente entra no curso de física, né? A gente sabe que é um mundo, um universo gigante que a gente tem pela frente, né? E são cursos como esse, né? Palestras como essas que fazem a gente expandir mais a nossa mente e ver o potencial que tem a física, né? Pô, cara, parabéns aí. Uhum. E, Jorge, eu que agradeço, porque eu acho muito legal vocês serem alunos do CEDERJ e
o que eu puder fazer para ajudar e fazer com que vocês realmente... Porque vocês vão ser professores, né? Então, isso tudo que eu falei é muito do dia a dia. É importante vocês terem esse tipo de impressão, né? Isso aí, de alguma forma, se vocês puderem passar isso para os alunos que vão ter no futuro, vai ser muito legal. Sim, com certeza, né? A energia renovável, né, que a gente tem hoje em dia, isso é muito importante e provavelmente quando nós nos formarmos, né, isso será debate de muitas e muitas aulas ainda. Mas parabéns Show de aí, bola. Maurício. Valeu. Deixar o pessoal aí. Patrícia, queria fazer uma pergunta? Você fechou seu microfone, Patrícia. Agora está aberto? Foi, agora foi. Agora tá aberto, Patrícia, pode falar. Tá. Eu quero dizer que eu fiquei muito impressionada com a palestra e com o amor que ele tem pelo que ele faz. Tenho mesmo. É empolgante, é impressionante como a gente acaba assistindo com muito mais atenção. Que legal. Porque você demonstrou que você ama o que você faz e isso é contagiante. Você está de parabéns, foi muito esclarecedor. Patrícia, a gente tem que sempre amar o que a gente faz, Patrícia, independente se é física, qualquer coisa. Tá? Fica a dica aí. Obrigado. Foi muito bom. Obrigado. Que bom. Obrigado. Obrigado, Patrícia. Rafael, você quer fazer uma pergunta? Está aberto o microfone agora? Tá. Tô ouvindo. Pode falar. A pergunta que eu queria fazer era a respeito de quando você dá energia suficiente para o gap, ou qualquer camada, uma energia necessária para que ele suba de nível, há a possibilidade também dele perder essa energia espontaneamente? Tem. Então, isso aí entra naquele... São mecanismos que vão fazer com que eu não tenha uma eficiência alta. Então, a luz é absorvida, ela promove a absorção, o elétron vai da banda de valência para a banda de condução, só que eu tenho que tentar tirar esse elétron o mais rápido possível dali. Pode acontecer do elétron esbarrar de novo num buraco e recombinar. Se ele fizer isso antes dele sair, eu perco. Aí ele vai emitir um fóton, exatamente com a energia do gap do material, e eu não consegui transformar de forma eficiente. Então, essa recombinação faz parte dos mecanismos que lutam contra o aumento da eficiência. Inclusive, uma das formas de aumentar a eficiência ainda mais é tentar pegar esse fóton de volta. Então, eu transformo o fóton o elétron vai para cima, ele recombina, ele vai para baixo, ele emite o fóton, agora tentar reaproveitar esse fóton aqui. Reciclagem de fóton. Não, realmente é uma coisa muito, muito louca, né? Você pensar que você nunca deixa de perder, né? Em teoria, porque mesmo quando vem um fóton, você perde ele porque ele se combinou, você ainda consiga aproveitar ele mais para frente. Isso, eu posso tentar reciclar ele. Isso aí é uma das formas que as pessoas usam para tentar aumentar a eficiência, e a forma de fazer isso é fazer filme fino de células solares com, por exemplo, uma camada metálica do outro lado. Isso aí pode funcionar como reciclagem de fóton. Entendi. Obrigadão. E agradecer também pela explicação e pela atenção sempre. Ótimo. Obrigado. Obrigado. Maurício, tem uma... Você estava no chat, tem o Juan Gonçalves que escreveu. Quem é que falou? Deixa eu só ver o nome para poder responder para a pessoa. Luan Gonçalves. Luan. Então, Luan, olha só. Como foi seu início na vida acadêmica? Sempre teve um intuito de fazer física, seguir pesquisa na área de... Então, isso é uma pergunta bem pessoal, mas eu posso falar. Eu sempre quis ser cientista. Eu não sabia o que era física, de fato, né? Eu sempre quis ser cientista, mas uma coisa que me tocou muito foi quando eu vi uma palestra sobre fundamentos da mecânica quântica. E aí, quando eu vi essa palestra, isso me abriu me tocou muito, né? Por um motivo, né? Porque eu vi ali pessoas que estavam interessadas na verdade.
E a verdade é a coisa mais preciosa que existe, né? O que a gente quer fazer como cientista é conhecer a verdade, né? E eu encontrei nesse grupo de pessoas alguém que tinha digamos, essa vontade, né? esse interesse, e foi isso por isso que me interessou tanto. Eu não estou arrependido até hoje. Já se passaram algumas décadas aí, eu estou bem contente. Maurício, quer dizer, o Carlos Alberto levantou a mão e tem uma pergunta sobre o que é essa imagem do slide final. Essa imagem aqui é uma coisa que eu ponho no final da palestra. Isso aqui, na realidade, é uma mandala feita com sementes. E ela deve ter 1,5 m por 1,5 m de tamanho. Ela demorou uma semana para fazer, um processo colaborativo de pessoas que estavam numa jornada de outra que não tem muito a ver com física, mas que eu uso ela porque isso aí digamos, é uma forma organizada de juntar, né? Aí tem semente de lentilha, de várias coisas aí, de coisas diferentes, tem pedra no meio também, tem feijão. E isso não se dá de forma natural, né? Quando a gente quer fazer isso, a gente tem que se dar o trabalho para botar cada coisa em cada lugar, e depois você também tem que ter digamos, a liberdade interior para deixar isso se desfazer de forma natural, né? Então, esse é só um link que eu ponho para essa questão do trabalho, né? De botar coisa em cada lugar e também, ao mesmo tempo, de deixar isso ir embora depois de um tempo. Carlos Alberto, você quer fazer uma pergunta? Sim, obrigado, professor Leandro, pela oportunidade. Professor Maurício, muito bom trabalho. A dúvida que ficou, na verdade, é por que o sistema cúbico na estruturação dos átomos? Por que essa preferência no sistema cúbico? Então, Carlos, a natureza, né, ela tem dessas coisas, né? Ela vai querer se organizar de forma sempre minimizar a energia, tá? Então, a pergunta por que o cúbico vai estar sempre, ou por que de alguma coisa, em geral, vai estar sempre como resposta, essa é a configuração de menor energia desse sistema, né? E no caso desses átomos específicos, né, construídos dessa forma específica, a configuração que minimiza a energia vai ser essa, tá? Essa rede cúbica não é sempre assim, tá? Existem outros átomos que interagem de forma diferente, que têm preferências por outro tipo de organização. Esses materiais que eu estou falando, eles gostam muito dessa rede cúbica aí que eu mostrei para vocês. Entendeu? Não é de molécula, no caso. No caso, são átomos que vão se organizando de forma... quando eles minimizam a energia do sistema, quando eles estão organizados dessa forma. A pergunta foi justamente por isso, né? Curiosidade mesmo, porque na natureza existem outros sistemas, né? Tem vários sistemas. Por aí vai. Nanotubo, tem forma de tubo, forma planar, no caso do grafite, né? Quando você escreve o grafeno, tem várias formas diferentes. Cada um deles está minimizando a energia do sistema e numa certa configuração. Essa que é a ideia. Uma outra dúvida também, na verdade, mais curiosidade, professor. E assim, qual elemento, eu não sei se é elemento ou liga, né, que já estaria mais próximo do limite dos isolantes aí já. Necessitaria de uma energia de ativação bastante elevada, quase os isolantes. Então, se eu for lá no... se eu for aqui nesse meu gráfico aqui, ó, você vai ver, aqui, por exemplo, ó, aqui tem até um gráfico melhor, né? Quando eu pego esse
essa combinação de materiais aqui, repara esse cara aqui, ó, tem 5 eletronvolts. Esse cara aqui já é bem difícil de eu ter uma corrente passando por ele, tá? Quanto mais para cima tiver quanto maior a energia for quanto maior o gap do material aqui, maior vai ser a dificuldade, maior vai ser essa energia que esse elétron tem que vencer para ir para a banda de condução, né? Então, isso vai depender dessa combinação de átomos aí que vai dar esse gap específico. No caso do Al, esse nitreto com alumínio, ele tem um gap muito grande. Tá? Tá bom, professor Maurício. Muito obrigado aí. Tá? Obrigado, professor Leandro, também, pela oportunidade. E valeu aí. Aí, Leandro, eles querem uma palestra sobre nanotubos de carbono. Tem pessoas boas lá do Instituto que podem falar sobre isso. Quem sabe? Bom, mais alguma pergunta, comentário sobre a palestra? Parece que não. Então, agradecer de novo ao Maurício pela boa palestra, pelo sucesso. E quem quiser ficar mais um pouquinho para conversar sobre o curso, a gente pode conversar sobre alguns pontos agora, independente de posteriormente fazer uma coisa mais